E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Vinícius. No vídeo de hoje a gente vai falar novamente sobre o Prêmio de Medicina e Fisiologia do ano de 1906, agora falando do Santiago Ramon e Cajal. No primeiro vídeo a gente falou do Camilo Golgi e agora a gente vai falar do Santiago. Antes de começar o vídeo, novamente gostaria de falar que quem quiser esse material compacto do que vai ser tratado hoje, me manda um direct com um print aqui que é escrito no canal, que eu vou mandar esse material para vocês. Exclusivo, bem compacto para vocês poderem revisar. Bom pessoal, a gente já viu então a importância da investigação quando a gente viu o vídeo do Golgi, e o Ramon e Cajal também entram nessa mesma linha de investigação, e vale a pena a gente destacar que ele nasceu em Petixa de Aragón, na Espanha, e o pai dele teve uma influência muito importante na carreira dele, porque o pai dele era professor da cátedra de anatomia lá de Zaragoza, e ele influenciou bastante porque o Santiago ele tinha um desejo de ser artista, ele tinha uma grande habilidade de desenho, né? Então ele tinha vontade de ser um artista, e o pai dele insistiu que ele talvez desse uma oportunidade à medicina, que ele poderia vir a se encontrar, e o pai dele estava coberto de razão. Ele então foi para a Universidade de Zaragoza, se graduou lá, teve participações no exército espanhol, até uma expedição a Cuba, ele foi acompanhando o governo, o exército espanhol, e lá ele contraiu tuberculose e malária. Então foi um período muito complicado na vida dele, mas ele acabou regressando, assumiu o posto de professor de histologia, depois ele foi no começo auxiliar de anatomia, depois professor de histologia, depois assumiu como catedrático da parte de anatomia patológica. Então ele teve diversas funções no campo da docência, do ensinamento, né? Porque ele era um grande professor, sabia muito sobre o corpo humano. Só que ele sempre fez várias investigações de diversas coisas. Ele escreveu postulados sobre como deveríamos investigar as coisas, como era uma metodologia eficaz. Ele investigou diversas patologias, mas onde ele realmente estava se destacando era no campo do sistema nervoso. Ele queria entender como que o sistema nervoso funcionava no máximo de minúcias, né? Ele queria saber todos os detalhes. E o Camilo Golgi facilitou muito o trabalho dele, porque o Golgi disponibilizou um tipo de coloração específica para que o Santiago pudesse também trabalhar, que era o nitrato de prata, né? O reazione nera, reação negra também chamada, e aí fez com que ele começasse a analisar, e ele viu que como o sistema nervoso tinha uma influência sobre outros tecidos, como por exemplo o tecido muscular. Hoje a gente sabe, né, que o córtex dá uma informação, isso vai ter uma comunicação através do bulbo raquídeo, da médula espinal, vai passar para os nervos periféricos, chegar até os músculos, que são os efetores finais da resposta motora. E ele trabalhou muito nisso, ele viu que existiam estruturas que quase se tocavam, quase se fundiam, né? Mas ele viu que elas não chegavam a se fusionar totalmente. E aí, nessa conclusão dele, é onde começa uma discussão entre o Cajal e o Golgi. O Golgi, um cientista mais experiente, mais velho, mais respeitado dentro da comunidade científica, né? Um italiano muito conhecido, e o Cajal mais novo com uma outra ideia. Qual que era a divergência? O Golgi acreditava que os axônios, né, que são aquelas extremidades dos neurônios, os axônios eles eram totalmente fundidos, eles não tinham espaço entre eles eram fundidos, e todo o sistema nervoso era fundido entre si, ele não existia espaços. Então era uma rede interconectada desde o cérebro até o nervo ciático, até os nervos que fazem parte da inervação dos dedos do pé. Ele achava que todos eles estavam fundidos, e que os dendritos
que estão próximos ao corpo celular, os dendritos só serviam para nutrição. Eles eram acessórios de captação de nutrientes e não serviam para mais nada. E ali o Golgi tinha essa postura muito firme, rígida, inflexível, ele não queria mudar. E o Kajal, ele já pensava que não, que os neurônios eles estavam muito próximos entre eles, mas eles não chegavam a se tocar. E que os dendritos eram extremidades facilitadoras para abranger que um neurônio pudesse comunicar com milhões de neurônios. Então aí começou uma divergência muito grande, porque aí não é somente a conformação, mas sim afeta na função isso, né? E o Ramon e Kajal passa a intuir que as células elas possuem uma certa polaridade, elas têm eletricidade, e essa questão da polaridade já havia sido explorada por outros médicos, cientistas mais antigos, né, italianos como o Luigi Galvani, o Alessandro Volta, né, que depois a gente passou a utilizar a unidade de mensuração ali para a gente medir, né, a voltagem. Então a gente fala que tal célula tem 90 está carregada positivamente ou está negativamente com menos 90 milivolts. Então são unidades que foram referências a esses investigadores, mas naquela época não era bem assim visto, né? Eles faziam testes lá com rãs, com sapos e animais mortos, que eles colocavam eletricidade e eles faziam um movimento, havia uma estimulação, mas eles não sabiam muito bem como isso funcionava. Então, na realidade, o Ramon e Kajal, ele une essa ideia. Ele acha que as células elas estão separadas por fendas sinápticas, não é bem assim que ele descreve, mas é mais ou menos o que ele acreditava, que elas não chegavam a se tocar, elas eram unidades diferentes e que elas se comunicavam sem se fundir, que é algo que o Camilo Golgi acreditava. Essa visão funcional aí do Kajal, ela abre a possibilidade de, por exemplo, a gente ter uma comunicação onde um lugar é excitado e outro lugar inibido. Então isso é mais ou menos como a gente sabe, hoje a ciência moderna consegue ver até por técnicas de ressonância magnética e, bom, que a gente vê que a atividade cerebral, às vezes, a gente vê uma imagem e certos locais eles são ativados e outros são inibidos. Então é como funciona, por assim dizer. Então o Ramon e Kajal foi dentro da fisiologia, da neurofisiologia, e ele teve muito mais relevância. Agora, dentro da histologia neurológica, o Camilo Golgi teve mais relevância. Bom, os dois foram grandes investigadores. O próprio Kajal, depois, quando mais velho, acaba escrevendo um artigo falando que os dois eram irmãos siameses unidos pelos ombros, que cada um tinha o seu campo de visão, né? Tinha o seu protagonismo de maneira a pensar a fisiologia diferente. Mas os dois foram grandes cientistas. No discurso do Nobel, acabou que o Golgi foi inflexível, foi rígido, e lá não quis evitar o atrito. Ele realmente se posicionou dizendo: não, eu ainda acredito na minha teoria, na teoria que os neurônios são fundidos, isso de haver espaços é uma inverdade. E depois, quando o Santiago Ramon Cajal pôde receber a palavra, também se defendeu com muito respeito, agradeceu também bastante os auxílios, né, do Golgi pelas suas técnicas de tinção e de coloração e tudo mais, mas já era evidente, a comunidade científica já tinha entendido que realmente os neurônios eles não se fundiam, eles se conectavam, eles tinham espaços entre eles, e os dendritos funcionavam também como partes da membrana que podiam trocar informação, fazer sinapses. E, bom, basicamente foi isso. Dois investigadores excelentes, excepcionais, ganharam o Prêmio Nobel de número 6. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, qualquer coisa que eu deixei passar, se quiserem colocar aí embaixo também seria muito bom.
E se tiver interesse de receber o material, me manda lá no direct. Um abraço a todos e nos vemos em breve.